Tiago, capítulo 1, verso 16, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Podem sentar. Em nome de Jesus, podem se acomodar, mas não se dispersem na atenção. Quero compartilhar uma breve meditação com os irmãos, não vou me estender demais, até porque eu estou um pouco ruim da garganta, e talvez fale em algum momento. Amém? E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos é a fonte inesgotável de toda bondade. Amém? Esse é o tema que eu quero propor nessa noite. A fonte inesgotável de toda bondade. E quem escreve essa carta aqui é a igreja, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. E ele faz isso embasado, não de maneira aleatória, obviamente. Ele faz isso porque andou com Jesus. Ele presenciou, ele foi uma testemunha ocular. Ele fala isso baseado nas suas experiências. Homem de oração, mas é um homem também de muita fé. E que acredita com tudo, como manda a Escritura, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, acredita em todas as palavras que ele ouvira da parte de Jesus, que era a palavra de Deus, palavra de bênção para a sua vida. Então ele escreve aos seus ouvintes aqui, você depois com muita calma pode ler, que o Tiago ele é muito preocupado com a resposta da igreja em relação a tudo o que está acontecendo ali. A igreja ela está num cenário de perseguição, é um cenário hostil. A igreja ela está num cenário muito de inconstância, né? Ela ouviu de Jesus essas palavras, ela creu, e quando eu falo igreja eu falo dos destinatários aqui do apóstolo, mas é uma igreja que está com o pé atrás, porque ela está passando por perseguição. Ela está se deparando com situações onde a sua fé começa a ser questionada. E o apóstolo Tiago ele é muito preocupado com isso tudo. Então, ele começa a trazer orientações para os seus irmãos no intuito de motivá-los a permanecer mais um pouco, a perseverar. Se voltarmos aqui a alguns versos, por exemplo, no verso 2, ele vai dizer: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, não se abale, não se turbe o vosso coração. Vocês estão passando por situações, de perseguição, aparentemente de tribulação, mas existe um propósito específico por trás disso. E vocês devem se beneficiar, porque a mão de Deus está sobre vocês. Existe a proteção da parte de Deus, e uma vez que vocês entendem isso e permanecem de pé, e enfrentam isso de maneira em riche, ou seja, de cabeça erguida, ela vai produzir um efeito em vocês de maturidade, de sabedoria, ele vai dizer isso mais na frente, de perseverança. E um dia após o outro, isso vai exercitando a fé de vocês, até que vocês um dia alcancem a estatura de varão perfeito. Estou usando aqui já, fazendo um parafraseado aqui, mas é esse o propósito. E ele diz assim: se você não sabe como lidar com isso, você não tem instrução terrena para como lidar com isso, é muito simples. Ele não diz aqui, procure um livro de autoajuda. Ele não diz aqui, olha, compra aquele livro lá, Os 5 Passos da Vitória. Ele diz aqui no verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus. Olha só a orientação de Tiago. Peça a Deus. E sabedoria, querido, não é conhecimento. Conhecimento é uma coisa. Sabedoria é o que fazer com esse conhecimento. E o conhecimento a qual o apóstolo Tiago se refere é o conhecimento da palavra de Deus. Se você não está sabendo lidar com a situação, ele está dizendo, vai na palavra. Peça a Deus orientação.
E uma vez que você faz isso, creia que você a receberá, porque ele continua, que a todos, esse Deus a quem você se dirige, ele diz, a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E se lhe há concedido, ou seja, faça da maneira certa. Peça a Deus sabedoria e ele vai te conceder. Olha que maravilha, né? Então, queridos, não há motivo, né, para muitas das vezes estarmos tão abalados, muito aflitos. E eu sempre costumo dizer, né, é natural da nossa parte, né, deixar-nos acometer por certos tipos de sentimentos, por certos receios, preocupações, e agora, né, o mal do século aí, ansiedade, né, realmente somos acometidos, isso está intrínseco à nossa humanidade, mas nós temos um diferencial, nós temos algo à nossa disposição, que faz toda a diferença na nossa vida e fará se usarmos da maneira correta. Se formos na palavra de Deus e pedir a Deus sabedoria e dizemos, Senhor, eis aqui a tua palavra. Agora Deus me orienta pelo poder do teu Espírito que diz a tua palavra que habita em mim. Agora me conduz da maneira que te agrada, da maneira que me traga livramento. E com certeza ele considerará. Isso aqui é garantia da palavra de Deus. E a partir do verso 9, ele faz uma comparação afirmando que qual o motivo de não lhe permitir que essas situações lhe atormentem? Porque elas são transitórias. Elas são passageiras, elas são terrenas. Não há nada que nos aprisione aqui que seja eterno, mas existe uma promessa de uma eternidade, sim, mas é nessa eternidade que teremos todo o gozo eternamente de paz, de tranquilidade. E nada deste mundo que vem nos afligir nos acometerá lá, neste lugar. Então, ela é transitória. E aí, então, a partir do verso 12, ele fala da origem do pecado. Esse, pelo menos, é o tema, né, desse contexto. Não é um tema inspirado, é claro, mas é o que o contexto sugere. E ele diz no verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Ou seja, ele já havia orientado a igreja de buscar sabedoria para como lidar. Mas não somente isso, nos versos posteriores ele diz que depois de você adquirir sabedoria, tem o quê? Que perseverar. Tem que permanecer, tem que continuar. Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, provação. E quando ele fala a respeito de provação aqui, ele está falando algo que vem de Deus. É a provação da parte de Deus que tem um intuito, um propósito específico em nós, que é de nos fazer amadurecer, que é de nos fazer crescer espiritualmente, que é de abrir os nossos olhos espirituais, que é de nos dar discernimento para lidar com as coisas desta vida ou deste plano. E ele diz aqui que a qual o Senhor prometeu aos que o amam, ou seja, você ama a Deus? Se você ama a Deus, existe uma promessa aqui, uma garantia da parte de Deus de preservação. Amém? E no 13 ele diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Aí aqui, o apóstolo Tiago faz um jogo de palavras que para nós tem muita diferença. Provação e tentação. A provação, ela é da parte de Deus, como eu disse, com o intuito de nos amadurecer, de nos trazer sabedoria, mas a tentação, não. A tentação é o momento em que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, vê a oportunidade, né? Ele sonda o nosso coração, ele vê a oportunidade de nos fazer cair, de nos desviar do caminho que nos é proposto pelo Pai. E isso é tentação. Como, por exemplo, Jesus no deserto. Ele foi levado no deserto para ser provado. Mas veio o inimigo e oferece outras coisas. Isso foi ser tentado. Mas ele não cedeu à tentação. Ele diz, não diga assim, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ou seja, Deus não tem um propósito de fazer ninguém cair. Ele prova para que você cresça, mas Ele não causa nenhum motivo para que você caia.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Vocês não estão entendendo o contexto aqui, né? Eu acho interessante fazer essa leitura panorâmica do texto, porque vai abrindo, despertando o nosso entendimento. Ele diz, tentado pela cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, a tentação, ela é a porta aberta, é o manjar oferecido, né? Mas só caímos quando a nossa cobiça tem sede por esse alimento. Quando estamos propensos a cair. Isso é a origem do mal. E a cobiça, então a cobiça, depois de haver concebido, ele faz aqui uma comparação, como se fosse uma mulher gestante, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aí nós entendemos tudo. O apóstolo Tiago está dizendo, olha, os irmãos estão passando por várias provações, várias circunstâncias, mas existe diferença de provação e tentação. Tudo que vocês estão passando é provação, mas a provação é para o crescimento de vocês. É para o crescimento da igreja. Agora, se existe alguém aí, eu caí, estou em pecado, isso não é de Deus. Isso é do inimigo, e você caiu porque você cobiçou, e a culpa é sua. E o problema disso é que gera morte. Vem fraqueza espiritual, e assim por diante. Mas eu já expliquei para vocês como diferenciar tudo isso. Então, não vos engane, meus amados irmãos. Não vos engane. Aí onde entra no contexto onde nós lemos. Ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora chegamos aqui no contexto. E a proposta desta carta aqui magnífica é fazê-lo entender que até mesmo as provações mais ruins que parecem, né, produzem resultados que glorificam a Deus. Lemos aqui os versos 2, 3 e 4, e que, portanto, são passageiros. Ou seja, vai acabar. E isso não é bom? Né? Isso é bom. Então, se existe provação e ela vai acabar, isso é bom, e isso vem de Deus. É exatamente isso que o Tiago está dizendo. Eu sou tão paulino, né? Prego tanto no apóstolo Paulo, estou chamando Tiago de apóstolo Paulo. Né? Mas é isso que o apóstolo Tiago está dizendo. É provação, na minha vista, no seu entendimento, na sua concepção, dentro do contexto em que você está, é ruim. E quantas vezes, né, estamos num contexto que parece que o mundo vai desabar. Parece que estamos dentro de uma tempestade e a nossa provação sempre é maior do que o irmão. A do irmão, né? Sempre. E isso olhamos com os maus olhos. Mas quando entendemos o propósito de Deus por trás disso, a palavra de Deus nos diz que isso é para o nosso crescimento. De que isso é passageiro, que é Deus te fazendo crescer. E isso é bom. E tudo que é bom, ela vem do alto. Ela vem de Deus. A fonte de toda a nossa bênção. A fonte de toda a bondade. Né? Se com tudo isso amadurecemos, é bom. Se isso estreita os relacionamentos, né? Isso é bom. Se passamos por tempestade, mas ainda estamos de pé, isso é bom. Então devemos sempre olhar com um propósito final, a fim de que sejamos experimentados e nos tornemos experientes. E acima de tudo, Deus seja glorificado. E é nesse trecho aqui, nos versos 16 e 17, né, que Tiago nos diz que não podemos receber nada de bom sem que isto venha de Deus, do nosso bom e nosso Criador. João capítulo 3, verso 27 diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Verso 27, ele diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Já viu aquela frase, né? O diabo dá com a mão e tira com a outra? É uma frase que faz todo sentido, porque ele é interesseiro, ele é mentiroso. Ele não dá nada que a sua natureza não queira algo em troca, e sempre é a destruição. É por isso que Jesus, né, num certo momento, foi confrontado com o que o texto chama de o jovem rico. Né? Ele corre diante do Senhor e diz, bom mestre,
O que eu devo fazer de bom para herdar o reino dos céus? Jesus logo questiona, por que me chama bom? Só há um bom que é Deus. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus está negando a sua divindade. Ele está dizendo, não, só é bom é Deus. Ou seja, eu não sou bom, então eu não sou Deus. Então, mas não é isso que Jesus está dizendo. O Jesus está dizendo para aquele jovem rico e para nós é de que a nossa concepção acerca do que é bom, ela está distorcida. Aquele jovem foi a Jesus dizendo que se ele faz tudo isso e ele tem o favor de Deus, né, ele é bom, então foi as suas ações que estreitaram esse relacionamento entre ele e Deus. Por isso ele diz, o que eu devo fazer? Ou seja, são as minhas obras. É o que eu faço que me leva a Deus? Então me dá aí um passo a passo. Me diz o que eu tenho que fazer para que eu me aproxime de Deus. Jesus, você está pensando errado. Primeiro, que o seu padrão de bondade ele está limitado a esse plano. Seu padrão de bondade está condicionado ao seu próximo, às pessoas. E quando comparamos uns com os outros, realmente podemos ter essa conclusão de que fulano é mais bondoso que ciclano. Eu vinha pregando esse texto no carro para o Kevin Paiasvina. Ele, pai, o que vai pregar hoje? Aí eu comecei a pregar para eles. Falei para ele, e se eu disser que a Yasmin é mais bondosa que o Caio, é porque ela está fazendo mais boas ações? Então quer dizer que é mérito dela de que eu favoreça a ela? Olhando desta ótica, sim, teremos uns melhores e mais bondosos que outros, mas o que Jesus está dizendo é que, na ótica de Deus, todos são maus. Porque tudo que você fizer para se aproximar de Deus é com interesse. Tudo que você fizer para se aproximar de Deus vai servir para a sua vanglória. Tudo que você fizer para se aproximar de Deus, você sempre vai receber de Deus, mas nunca vai querer abrir mão de nada. Não é isso que Satanás faz? Por isso ele dá com a mão e tira com a outra. Ele não quer perder. É assim também o homem caído. E é por isso que Jesus diz, só há um bom que é Deus. Primeiro que ele não tem nada a perder. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. E depois é ele mesmo em que se dispõe a fazer algo em favor de outrem, sem querer nada em troca. É ele mesmo quem faz. Porque ele não é bondoso. Ele é a bondade. Ele é a fonte da bondade. E fonte inesgotável. Ele não tem interesse de receber nada em troca. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem a primazia. Deus é a fonte. Salmo 127 diz que se nós não guardarmos a casa, em vão. Se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam aqueles que trabalham. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ele diz, por que me chamas bom? Você não sabe o que é bondade, mas Deus é bom. Estou acostumando a jogar papel aqui para baixo. Ele está dizendo que o nosso padrão de bondade está distorcido. Ele chama Jesus de bom baseado nas suas ações. E apesar de as ações de Jesus, obviamente, serem motivadas pelo Espírito Santo em fazer a vontade de Deus, as ações não é o que fazem nos alcançar o favor de Deus. Não são as ações. Jesus poderia dizer assim, eu sou bom, porque eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, mas ele está dizendo não. Não é isso que ele se aproxima. Primeiro, tem que nascer do alto. Uma coisa a gente tem que entender, meu irmão, é de lá para cá, né? Não daqui para lá. É por isso que o apóstolo Tiago faz tanta questão de dizer no verso 17, ele diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Quando ele diz todo, ele está falando de plenitude, de integralidade, de totalidade, é de lá. Ela vem do alto, ele diz, descendo do Pai das luzes.
O que é maravilhoso isso, porque coloca Jesus agora, Deus o Pai, né? Ele está falando de Deus o Pai, coloca agora na condição de Criador. Por que Ele é a fonte? Porque foi Ele que gerou. Ele é o Criador. E Pai das luzes, obviamente, Ele está fazendo referência aos luminares, né? Lua, sol, estrela, tudo isso que reluz. Ele foi quem criou, o Pai das luzes, o Criador de todas as coisas. E quando Ele cria, Ele coloca cada coisa, cada item no seu devido lugar, com a sua função específica, e todos funcionam perfeitamente. Todos funcionam perfeitamente, porque Ele é Pai. É Ele que é a fonte de toda a existência, é Ele que é a fonte de toda a vida. Não é igual a nós, como o jovem rico se chega a Deus, com motivações geradas num coração corrupto, num coração motivado pela cobiça. E isso não nos aproxima de Deus. Por isso só Ele é bom. E se quisermos saber como que essa bondade se manifesta, é só lermos Efésios capítulo 2. E o que Ele faz em Efésios capítulo 2? Ele nos deu vida. Ele pediu algo em troca? Qual que era a nossa condição quando ele pratica essa ação, esse ato? Nós estávamos mortos. Mortos simplesmente? Não, mortos afundados. Aonde? Nos nossos delitos e pecados. É uma situação, meu irmão, desprezível para Deus. É uma situação em que Deus, Ele poderia lhe virar o seu rosto, a sua face, e nem mesmo contemplar esta criatura agora degenerada. Ele não precisaria fazer isso. Ele poderia simplesmente aplicar aquilo que também é 100% em Deus, que é a sua justiça. Não é mesmo? E consumir com todos. Mas Ele é bom. Ele é o Pai das luzes. É dele quem provém a boa dádiva. É dele que provém o dom perfeito. É dele que provém a vida, a fonte da nossa existência. E Ele tem um propósito, um relacionamento específico e especial com tudo isso. Então Ele exerce o seu poder e nos dá vida. E diz a palavra, vida em abundância. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E tudo vem dEle para nós. E podemos ver, às vezes, que Ele afirma tudo isso, quando, por exemplo, João, capítulo 10, verso 10, Ele diz, olha, isso aqui, tudo que vocês estão vivendo aí, até mesmo, né? Os líderes que vêm aí, distorcem a palavra, eles só vêm para destruir. Ele diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Por quê? Porque Ele é a fonte das nossas bênçãos. E ao longo das páginas das Escrituras, vemos a bondade e a generosidade de Deus para com seu povo. Olha, o maior feito e mais comentado dentre o meio cristão, por exemplo, João capítulo 3, verso 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é gracioso. E Ele sabe que em nós, apesar de termos a sua imagem, a sua semelhança, nós estamos caídos, manchados pelo pecado. E Ele, a todo instante, faz questão de fazer essa comparação, como, por exemplo, Mateus capítulo 7, verso 11, ele diz, olha, pois sendo maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, né? Vocês são maus, e ainda vocês não querem dar coisas boas aos filhos? Que dirá o pai? Ele não vai lhe dar coisas boas também? Sabe o que alegra o coração da igreja? Não é saber simplesmente que Deus dá
aquilo que é bom para o seu povo. Mas Ele dá o melhor. Não é simplesmente o que é bom, é aquilo que é melhor. Olhe, por exemplo, para o Filho de Deus. Quando eu era do grupo de jovem, né, eu aprendi isso, né? Eu sei que tem irmãos que aprenderam muito antes. Aquela música que dizia, o melhor de Deus ainda está por vir. E a gente cantava de maneira muito alegre, pulava. Aí daqui a pouco lá vem o pastor Cleilson e destrói toda a nossa alegria na música. E fala, não, o melhor de Deus já veio, foi Jesus. Eu, agora como é que eu canto a música? E Ele deu o seu Filho. É bom ou não é? É bom ou não é? E é o melhor. Porque Deus é bom. Por isso Tiago o chama de Pai das luzes, né? E nesse contexto aqui a palavra é Pai mesmo, Criador. Criador de todas as coisas. E o que alegra também o coração da igreja é que Ele nos tem por filhos. Ele nos trouxe para o seu meio familiar. Ele nos adotou, diz a palavra do Senhor. Olha, queridos, é muito maravilhoso quando estudamos a soteriologia, como a igreja tem estudado, né? E vemos o passo a passo de Deus sendo aplicado na vida do cristão. Né? Lá na eternidade Ele nos amou. Não é isso que a Bíblia diz? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E nesse primeiro amor, querido, estava muito além desse mundo, além desse cenário caído. A palavra do Senhor diz que foi lá na eternidade, onde Ele contemplou a nossa condição caída e degenerada. Mas o amor de Deus, 100%, fala mais alto, e Ele não permite que nós permanecemos nessa condição. Deveria existir um resgate, um pagamento, para que tudo aquilo fosse resolvido. A ira de Deus deveria ser saciada. E Jesus se levanta e diz, Pai, eu vou resolver isso, para que tudo se torne bom de novo, para que tudo vá bem, para que o teu nome seja glorificado, e para que essas criaturas sejam alvos do teu amor. Para que eles desfrutem da tua presença. E um plano extraordinário, miraculoso, não entendível para muitas pessoas no mundo lá fora, ele começou a ser desenrolado na humanidade. E nós fazemos parte desse plano. E todos os dias somos testemunhas desse amor de Deus. Todos os dias vamos lá beber desta fonte inesgotável que é a bondade de Deus, da sua misericórdia. Todo o tempo sobre nós, nos guardando, nos preservando, até que chegue o tempo em que esse plano seja consumado e Ele nos tire daqui e possamos desfrutar desta bondade para sempre, na eternidade. Mas ainda podemos desfrutar, experimentar disso ainda aqui. Basta que olhemos as situações do mundo como a mão de Deus me aperfeiçoando. Queridos, quando olhamos dessa maneira, eu garanto que nós vamos murmurar menos, reclamar menos, vamos nos privar menos de nos relacionarmos com o povo de Deus, né? Vamos nos privar menos de fazermos parte do corpo que compõe a igreja local. E falo para mim isso, né? Vamos nos privar menos de participar das atividades da igreja. Sabe por quê? Porque é o momento em que nós fechamos a nossa mente, os nossos olhos para todas essas coisas terríveis que estão acontecendo no mundo lá fora. E podemos permitir que Deus derrame a plenitude da sua bênção quando estamos reunidos. A bênção coletiva sendo derramada no meio do seu povo. E aí nós vamos para casa, ó, cabeça tranquila. O problema está lá, não sei nem como que eu vou resolver.
né? Mas como bom cristão nós vamos dizer, está nas mãos do Senhor. Porque Ele é bom. E Ele vai fazer o que é melhor para mim. Mesmo que chegue em um determinado momento em que esteja afundado naquele problema. A pergunta não é por quê. A pergunta é para quê? Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda, Senhor. Glória a Deus.